Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Esteu e nesse vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta de um pai: como preparar seu filho ou sua filha para o retorno das aulas presenciais. Então é isso que você vai ver nesse vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Esteu, seja bem-vindo, você está no nosso canal. Nesse canal aqui a gente produz conteúdo para os anos iniciais e também a gente dá algumas dicas e a gente fica muito feliz quando existe alguma pergunta e a gente então tenta responder a pergunta. Na verdade a gente responde a pergunta, não é tenta não, né? A gente responde a pergunta. Respondemos a pergunta de acordo com a nossa, vamos dizer assim, a nossa experiência, o nosso know-how aí durante quase 22 anos de sala de aula. É tempo, hein? 22 anos de sala de aula, sempre trabalhando aí a maior parte com os anos iniciais, educação infantil, primeiro ano, segundo ano, antigo primário, né? A gente antigamente chamava primário, primeiro e segundo ano. Série, né? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série e assim por diante. Hoje a gente chama então de anos iniciais ou ensino fundamental 1, tá bom? Então, assim, como você tem que pensar? Primeiro você tem que pensar assim, ó, as aulas vão retornar presenciais, a gente não sabe quando, né? Há aqui no estado de São Paulo a possibilidade das aulas retornarem 1º de agosto, né? O governo está dizendo que até lá todos os profissionais da educação, professores e todos os funcionários que trabalham na área de educação serão vacinados. Então nós teremos 100% dos profissionais da educação vacinados. E aí, com esses profissionais vacinados e a escola tendo uma estrutura, falar nisso, eu tenho aqui no canal, que vai aparecer desse ladinho aqui, ó, ou vai aparecer desse lado, o link, depois você assiste aí, vou deixar no final também para você assistir. É um vídeo onde que eu falo sobre a questão do retorno das aulas, que eu penso. Eu acho que uma das formas que eu penso que deve existir é realmente se todos os profissionais estiverem vacinados e se as escolas tiverem estrutura, né? Porque a gente sempre pensa assim, a gente pensava no início, o aluno vai para a escola, o professor não está vacinado, os funcionários não estão vacinados e o aluno vai ser muito risco para o aluno. Aí depois a gente pensava, mas o aluno vai voltar para casa e tem os avós, mas aí você vê que os avós, a maioria, já estão vacinados, então e aí os professores também já estarão vacinados, então retorno às aulas, ok, se tiver, claro, estrutura na escola. Então nesse vídeo aqui vai aparecer, nós falamos sobre isso. O que eu penso na realidade é assim, as aulas presenciais elas retornarão, mas quando elas retornarem, seu filho deve ir sim, aquele aluno que durante essa pandemia, e ainda não é tarde, se ele ainda não conseguiu, ele deve conseguir, mas aquele aluno que durante a pandemia, ele conseguiu criar um hábito de estudar à distância, né, nas aulas remotas, ele vai estar à frente, ele vai estar ganhando, vamos dizer assim, daquele outro aluno que não conseguiu criar esse hábito, o hábito de estudar mesmo não estando professor presencial. Eu acho que essa ideia, essa ideia, ela deve estar tem que ser recebida pelos pais com muita naturalidade, mas também com um desafio. Eu acho que o ambiente de casa e a forma como você encara que seu filho estuda, ele aprende, tem que ser mudado. Acho que isso é um dos grandes ensinamentos que a gente leva da pandemia. É que você consegue aprender mesmo não estando presencial na escola. Alguns alunos, inclusive, aprendeu até mais se tivesse ido para a escola. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor que não tenha escola, que não tenha professor, não é nada disso. O que eu estou dizendo e eu defendo é que se o aluno vai para as aulas presenciais, mas ele criou o hábito das aulas à distância, ele vai ter um recurso a mais. Então, por exemplo, vamos lá que voltou em agosto.
o professor vai trabalhar, por exemplo, vamos pensar aí, regra de 3. Então ele vai ter a explicação do professor, regra de 3. Aí o aluno tem a aula, esse assunto já é mais para os grandinhos, né? Vamos pensar em outro assunto. O aluno está aprendendo, por exemplo, multiplicação com 2 números, ok, multiplicação com 2 números. Então ele vai ouvir a explicação do professor na escola, que é um professor e uma explicação. Quando ele não entendeu, mas quando ele retornar para casa e ele criou esse hábito, ele pode ali, através do Google, do YouTube, do centro de mídia, de todos os outros recursos, plataformas, etc., ele vai ter outros professores com outras formas de explicação, com outros recursos falando sobre multiplicação com 2 números. O que eu quero dizer é que aquele aluno que conseguiu criar esse hábito, ele vai ter um leque maior, quer dizer, vai ter assim, mais oportunidade, outros meios de escutar outros professores, de aprender com outros professores. Eu, nesses 20 anos, eu não tenho nenhum receio de falar. Muitas vezes em sala de aula, você terminava a explicação e você perguntava, e aí galerinha, entenderam? Aí alguém falava assim, eu entendi, professor, eu não entendi. Aquele outro nem falava nada, se entendeu, se não entendeu, mas tinha sempre alguém que falava assim, eu não entendi, professor. E aí às vezes você explicava ou a gente pede, quem entendeu poderia falar para o fulano ali que não entendeu, também não prestou atenção. Aí a outra criança ia, o aluno ia e falava, às vezes falava a mesma coisa que a gente tinha falado, da explicação do assunto, mas ele falava de outra forma e o aluno entendia. Então o que eu quero dizer assim, às vezes o aluno ele não entende a linguagem do professor, nas aulas presenciais, mas quando ele tem as aulas remotas ou os outros recursos, ele pode procurar outras explicações, outros exemplos e aí ele vai entender o conteúdo. Então, assim, como você vai começar a se preparar para as aulas presenciais? A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é assim, se seu filho, a sua filha, ainda não criou o hábito das aulas à distância, de estudar pelo celular, pelo WhatsApp, pelo aplicativo A, aplicativo B, pelo tablet, pela televisão, se ele não criou esse hábito ainda, por favor, seu filho está em defasagem, em atraso em relação aos demais. A palavra é essa mesmo, em atraso. Então, assim, cria esse hábito no seu filho, tá bom? Para que quando chegar às aulas presenciais ele consiga, então, ir levando as duas formas. Outra coisa, há pais que têm costume de presentear os filhos, sempre nas épocas de Natal, Ano Novo, aquela história, aniversário. Eu já tive aluno, por exemplo, que eu sempre trabalhei em escola pública, só para avisar, mas eu tive aluno, tinha aluno, por exemplo, que de repente chegava com celular melhor que o meu, ou com tênis melhor que o meu. Então assim, ou viajava para algum lugar, e contava, eu fui viajar para tal lugar, a minha camiseta custou tanto, às vezes, Então assim, eu acho que agora, quando você vai presentear, é uma sugestão, tá? É uma dica, na verdade. Quando você for presentear seu filho agora, final de ano, aniversário, Natal, essas coisas todas, sempre pensa na questão da preparação da sua casa num ambiente de aprendizagem. O que é isso? Em vez de comprar, por exemplo, um exemplo, em vez de você comprar um tênis aí que custa 300, 400 reais, compra um tênis mais barato e aquele outro valor, sabe o que você faz? Invista numa internet mais rápida para você ter em casa. Existe, de repente a TV não é smart. Deixa eu mostrar para você, por exemplo, aqui eu dei uma ideia aqui. Deixa eu mostrar para você um aparelho, por exemplo. Você pode investir em um aparelho chamado TV Box, Você pega aquele aparelho que custa acho que
deve estar custando hoje, eu não sei quanto você vai ver esse vídeo, então eu não sei, por exemplo, quanto que vai estar custando. Mas, por exemplo, esse aparelho aqui, ó, ele chama de TV Box. Você instala ele na sua TV e aí você consegue transformar a sua TV numa Smart TV. O que eu estou dizendo para você eu vou até dar um exemplo, né? Que a gente é professor de anos iniciais, a gente pode dar o exemplo. Em vez de você pegar um tênis, sabe? Um tênis aí que, sei lá, vamos pegar um tênis que custa 200, 300 reais, ó. Vou te dar um exemplo. Então, ao invés de você pegar um tênis, ó, tênis bonitão, né? Ele se chama Mizuno Camaleão. Em vez de você pegar um tênis que custa aí, sei lá, 300 reais, esse aqui deve custar menos, tá? Mas você pegar um tênis que custa 300 reais e você compra um valor menos, sabe, do seu filho, e compra, por exemplo, uma TV Box que você vai instalar na televisão e ela vai te dar lá para você, por exemplo, acessar outros canais, Netflix, vídeo, enfim, outros canais. Ela vai transformar sua TV numa TV Box. É só um exemplo. Ao invés de viajar para algum lugar, gastar rios de dinheiro, viaje para um lugar menos e tenha na sua casa um ambiente de aprendizagem. Então, assim, é uma forma de você começar a pensar já de deixar a sua casa preparada para que o aluno tenha esse hábito de estudar, tá? De repente ter um celular. Porque assim, eu sempre faço essa comparação que fica mais fácil de entender. Pensa que no início da pandemia, todos os alunos estavam prontos, estudando na escola, estudando, indo para a escola, levantando cedo, indo para a escola, levantando cedo, arrumando, fazendo as atividades. Aí, de repente, parou de ir para a escola, quer dizer, chegou a pandemia. Alguns alunos realmente pararam de estudar, é como se tivesse indo, ele parou. Outros alunos não, começou a pegar o hábito de fazer as atividades à distância. O que significa? Significa que esses alunos que continuaram estudando, eles continuaram caminhando, continuaram aprendendo, e aqueles outros pararam, então ele não pode ficar parado. A mesma coisa vai acontecer agora quando voltar às aulas presenciais. Quando voltar às aulas presenciais, aqueles alunos que estavam fazendo as atividades, vai existir 3 tipos de alunos. Aqueles alunos que estavam fazendo as atividades à distância, se ele parar de fazer as atividades à distância e só fazer as aulas presenciais, ele vai estar em defasagem, vai estar em atraso com aqueles outros alunos que vão continuar fazendo as atividades, aprendendo à distância, com aqueles outros alunos que vão parar e vão fazer suas aulas presenciais. Então vai existir, na realidade, 3 tipos de alunos. O primeiro aluno é aquele que não fez nada, ou não quis fazer, ou não adquiriu o hábito nas aulas à distância, nesse hábito de pandemia, então ele vai ter só as aulas presenciais. Vai ter aquele aluno que estava fazendo as aulas presenciais à distância, mas quando voltar às aulas presenciais, ele não vai continuar fazendo as aulas à distância, vai ficar nas aulas presenciais. Agora, vai ter aquele terceiro aluno, que é o sonho de todo mundo, né? O sonho de todo professor, e acho que é dos pais também, que vai ter aquele aluno que ele vai voltar, ele já adquiriu o hábito de assistir às aulas, de aprender à distância, vai voltar a ter as aulas presenciais, mas ele vai continuar fazendo as aulas remotas, né? O que as pessoas chamam de ensino híbrido, né? É os dois, quer dizer, aulas presenciais e aulas remotas, tá bom? Sem contar, gente, que além dessa ideia de você estar além dessa ideia de você ter uma explicação de vários professores, tem também aquela outra ideia de você poder estar em qualquer lugar e fazer as atividades, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que quantas vezes aconteceu a mãe chegar desesperada falando: meu Deus, as aulas não vão terminar, vão ter provas finais, mas a gente tem a viagem marcada, e o que meu filho vai acontecer, vai perder. E a gente, né, junto com a escola, claro, a coordenação dava um jeito, antecipava a prova para que o aluno pudesse fazer a prova. Hoje, depois dessa pandemia, vai ser diferente. De repente o aluno
marcou uma viagem e ele vai ter o dia da prova, ele pode fazer a prova lá, se ele estiver lá em Pernambuco, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, qualquer lugar que ele for viajar, ele pode fazer a prova lá à distância. Quer dizer, e o mais legal é que às vezes fazendo a prova à distância, o resultado sai depois que você terminou de fazer a prova. Quer dizer, meio que automático, você fica esperando o professor corrigir aquela história toda. Então tem N vantagens para você, talvez porque eu sou um apaixonado por essa ideia de ensinar à distância, quer dizer, o conhecimento sendo para todo mundo, em todos os lugares, eu acho que todo mundo deve aceitar essa ideia. Tá ok? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, um forte abraço, fique com Deus, sou o professor Elisteu. Desse lado tem uma lista de vídeos, uma playlist, onde que eu dou dica então para os pais, tá bom? Desse lado aqui tem uma lista de vídeos que eu dou dicas então para você, uma playlist para você assistir todos aí os vídeos onde que eu dou dica para os pais nessa pandemia, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, fui, tchau!